Eu sou Priscila Lopes, sou fisioterapeuta dermatofuncional, sou diretora técnica da clínica Heavy Mais e especialista no método de emagrecimento 5S. O nosso tema de hoje eu vou falar sobre um aliado, ele pode ser nosso aliado e ele pode ser o nosso sabotador nesse processo de emagrecimento, que é o poder da nossa mente, tá? Eu tô olhando aqui porque eu tô no YouTube e tô aqui no Instagram, tá, gente? Então eu fico com o pensamento, eu fico com a cabeça para lá e para cá. Então realmente o que nós somos, né? 90% é representado pelo que pensamos. Então 99% é o que pensamos e o que sentimos. 1% apenas é a matéria. Então o que nós pensamos e o que sentimos representa quem somos. Então, os nossos pensamentos refletem nossas ações, refletem nossas atitudes, refletem o jeito que nós lidamos com situações adversas, né? Nossos pensamentos realmente, eles nos direcionam e nos levam a ter ações, muitas vezes impulsivas, porque a gente não controla o que a gente pensa e no momento de desespero, no momento de aflição, o nosso pensamento ele tem um foco de resolver logo o que está mais emergencial. Então, no momento de decisão, o que está mais emergencial, o foco vai ser esse, tá? Então, muitas vezes a gente, ai meu Deus, agir sem pensar. E é verdadeiramente esse agir sem pensar, porque realmente a gente não controla o que a gente pensa. Mas a gente tem um poder, né, de fazer, de direcionar o que pensamos. Então vem um pensamento aqui, você vai controlar o que esse pensamento vem? Não, você vai ter, ai meu Deus, a gente mexe com a cabeça assim, né? Sai pra lá pensamento, porque a gente vê que muitas vezes esse pensamento não é nosso. Ah, meu Deus, deixa eu botar o Go Live aqui que eu não comecei ainda no... Ó, é muita coisa pra ah, seu Antônio, é muita coisa pra dar conta, gente. É muita coisa para dar, é muita câmera para olhar. Então eu tô aqui. Mandaram começar tudo de novo, né? Então vou voltar rapidinho. Eu sou Priscila Lopes, sou diretora técnica da clínica Heavy Mais, sou especialista no método de emagrecimento 5S. Nós estamos fazendo uma maratona de lives e hoje, sexta-feira, lockdown, todo mundo em casa. Fiquem aqui comigo, porque eu vou falar sobre um poder que nós temos, que muitas vezes esse poder ele serve para nos auxiliar no emagrecimento e outras vezes ele serve para nos sabotar no emagrecimento. E que poder é esse? É o poder da nossa mente, certo? Nós somos realmente o que pensamos. 99% de nós representa o que pensamos e o que sentimos. 1% apenas é a matéria. Tá certo? Então aquela frase que fala realmente que a mente tem poder, né? Que o pensamento tem poder é real. Porque realmente o que nós pensamos, ele condiciona a forma que nós vamos agir diante das circunstâncias. Ele nos leva a ter comportamentos que muitas vezes são comportamentos que são involuntários. Por que muitas vezes a gente tem esse comportamento involuntário? Porque quando tem uma reação adversa, um acontecimento adverso, nós não paramos para pensar na hora de executar, porque está numa emergência tão grande que a mente só tem um foco. E aí a gente vai agir de acordo com a circunstância, tá certo? Mas nós precisamos entender quem somos e como pensamos. Claro que a gente não precisa ser um Freud, né? Para entender toda a psique que envolve o pensamento voluntário, o pensamento inconsciente, enfim. Nós não precisamos ser Freud, mas se nós quisermos realmente vencer algumas barreiras, né, superar alguns obstáculos e, consequentemente, se entrar num processo, se nós quisermos emagrecer, porque o tema é emagrecimento, nós precisamos entender como nós reagimos, como a nossa mente reage, como nós pensamos, se esses pensamentos que vêm à nossa cabeça são pensamentos nossos mesmo, ou são pensamentos do outro, ou é um sabotador interno, ou é um sabotador interno. E quanto mais a gente começa esse processo do autoconhecimento,
né? Mas a gente tem segurança diante das nossas ações, diante das nossas atitudes. Quanto mais a gente se reconhece, quanto mais a gente começa a raciocinar, poxa, como eu vou agir diante disso? Poxa, realmente, será que eu preciso comer esse bolo? Mas a sua ação vai estar consciente, mas a sua ação vai ter uma lógica, mas ela vai ter uma razão, tá certo? Então, a gente tem que agir pela razão e pela emoção. E nós precisamos entender quando é necessário agir pela razão ou agir pela emoção. Por quê? Porque todos esses pensamentos, ele reflete no nosso corpo, né? Você vê pessoas, por exemplo, pessimistas. A pessoa pessimista, ela passa isso, ela transcende isso pro corpo, né? A postura dela é outra, o posicionamento dela é outro. Às vezes aquele dia que a gente está triste, quem nos conhece sabe verdadeiramente como nós somos, e isso reflete na nossa forma de andar, né? Na nossa forma dos mínimos detalhes da nossa forma de se vestir. Quando a gente está alegre, quando a gente está feliz, a gente reflete também essa alegria e essa felicidade no nosso corpo, né? Tem quem conhece, quem é amigo, quando a gente está feliz, fala: menina, você está bonita hoje, você não fez nada diferente. Mas o seu estado de espírito tá tão leve, tá tão feliz, que isso tá transbordando para o seu corpo, tá transbordando para o seu físico, né? As pessoas mesmo que emagrecem, que a autoestima fica elevadíssima, elas irradiam felicidade, né? Não tô falando que a magreza é sinônimo de felicidade, não, porque o emagrecimento não é só o emagrecimento da balança, mas é uma conquista, é um vencer um sabotador, é vencer um obstáculo. Na verdade, o emagrecimento é uma superação. E quando a gente se supera, quando a gente consegue vencer obstáculos, a gente libera vários hormônios, né? Hormônios da recompensa. Então, por isso que o estado de espírito reflete realmente o nosso físico, a nossa forma de agir, né? O nosso estado de espírito é tão importante. Eu tô olhando aqui pra cima, viu, gente? Porque eu tô no YouTube. O nosso estado de espírito é tão importante que reflete em tudo. Reflete na produção dos nossos hormônios, reflete na viscosidade do nosso sangue, né? Reflete na nossa pele, reflete no nosso intestino, reflete até na nossa lágrima. Um estudo mostrou, olhe pra mim, amiga, a câmera tá aqui em cima, ó, é por isso que eu tô olhando assim. Se eu olhar aqui, vou olhar aqui tá bom. Então, se por exemplo, se eu chorar de felicidade, tá? O meu componente químico é totalmente diferente do que se eu chorar de tristeza. Para vocês terem noção de como tudo reflete no nosso corpo. Deixa eu passar aqui agora. Olhe. Travou, não tá indo não. Tá ótimo, amiga. E eu ainda tenho que... E eu ainda tenho que passar aqui, né, no PowerPoint, que quem tá me assistindo no YouTube, tá vendo tudo escrito lá bonitinho. Então tem que ser mil e uma utilidades. E o nosso estado de espírito reflete também quando a gente fala de lei de atração, né? Física quântica, que hoje em dia se fala tanto. Então, quando a gente acredita que é capaz, quando a gente visualiza o nosso objetivo e a realização dos nossos sonhos, a gente atrai para si isso. Então, se a gente já acorda triste, se a gente já acorda desacreditada, eu vou ter um dia péssimo, com certeza sim, você já tem meio caminho andado para ter um dia péssimo. Agora, quando você acorda feliz, positivo, né, imaginando que aquele dia vai ser promissor, você já tem aí 50% do caminho andado. Eu mesmo, quando eu acordo, eu falo: meu Deus, hoje vai chover paciente para mim. Hoje vai ser super bacana na clínica. E é incrível como a gente consegue alcançar. Física quântica, a gente já fala tanto isso. Vem física quântica, porque realmente nós atraímos o que pensamos. Deise é minha amiga, né? Então, assim, as amigas, as pessoas que a gente
quer para perto da gente, que a gente atrai para perto da gente, não significa dizer que elas pensam iguais a gente, exatamente, mas que elas têm, né, um ponto de vista comum com a gente. Eu não acredito nessa história do que os opostos se atraem. Eu acho muito difícil uma relação dar certo quando um quer ir para o norte e o outro quer ir para o sul. Porque haja briga para tentar ou um convencer o outro ou entrar nesse meio termo. Então, a gente atrai pessoas, né, com os mesmos propósitos para perto de si. O nosso ciclo de amigos é esse, o nosso companheiro também a gente atrai para si. Dri, meu amor. Então, tudo isso realmente é física quântica, é lei da atração. E quando nós pensamos e nós acreditamos, a nossa mente é muito poderosa. Então, tudo que a gente é capaz de sonhar, tudo que a gente é capaz de imaginar, a gente é capaz de realizar. Caí de paraquedas na live, tô adorando. Ai, que maravilha, Júlia. Então, assim, tudo que a gente imagina que nós somos capazes de realizar, com certeza a gente já tem 50% de caminho andado para esse sonho se concretizar, tá? Agora, não adianta a gente ficar só no sonho, não, tá? Eu tô sonhando, a gente tem que pegar esse sonho, que o primeiro passo é sonhar. A gente tem que pegar esse sonho, né, e transformar em ação, né? Pegar o meu objetivo é ter uma casa com piscina, é ter um carro do ano. Aí esse é seu objetivo, você está sonhando com isso. Mas se você não trabalhar para comprar, se esse dinheiro não chegar, você não vai conseguir realizar, né? Então, a gente sonha e a gente tem que correr atrás para realizar esse sonho, tá? Ficar de mão, é aquele negócio, né? Eu quero ganhar na Mega Sena. Mas se você não jogar na Mega Sena, você não vai ter, não é milagre, né? Você não vai conseguir realmente ganhar esse prêmio da Mega Sena. E a gente cai em várias ciladas, muitas ciladas com esses nossos pensamentos, porque não são, muitas vezes os nossos pensamentos não são pensamentos nossos, né? É um pensamento, principalmente a criança, no ambiente familiar, ela já cresce com o pensamento do pai, com o pensamento da mãe, com o que ouviu falar na casa, né? Então, assim, meu filho quer Bahia. Meu filho que é Bahia doente, ele é Bahia do nada? Não, ele é Bahia porque o pai colocou na cabeça dele que é o melhor time, né? Que ele tem que torcer pro Bahia. Então ele já cresceu torcendo pro Bahia. Crianças mesmo que são muito estimuladas, né? Estimuladas com autoestima, estimuladas a desenvolver suas habilidades. Elas vão ser adultos futuros, né, mais bem resolvidos, vão correr mais atrás dos seus sonhos do que aquelas crianças que os pais ou que outras pessoas tiveram o tempo todo falando: menino, você não é capaz disso não, você não vai conseguir. Então essas crianças, elas crescem adultos desacreditados, porque sempre colocaram na cabeça dela que ela não era capaz. Esse pensamento é dela? Não. Alguém chegou para ela e disse: você não é capaz, e ela tomou esse pensamento para si. Então, boa parte do nosso pensamento não é nosso, é do outro. A gente ouve, internaliza isso e cresce com esse pensamento, certo? Então, nós temos inúmeros sabotadores. Muitos maridos também falam para suas esposas, eu já vi muito durante as avaliações, a esposa falando assim: oi, Pri, meu marido falou que não sei por que eu tô fazendo esse tratamento aqui, que eu não vou conseguir, que não adianta nada. Poxa, você querer realizar algo para si e chegar uma pessoa, né, jogando um balde de água fria, você fica, né, frustrada, você fica desacreditada, você cai numa tristeza. Então a gente tem que parar e reconhecer se esse pensamento é nosso, se esse pensamento é do outro, realmente, e mudar o nosso pensamento, né? O nosso pensamento não é imutável. Por isso nós caímos muito em pensamentos errados, né? Que são erros cognitivos. Igual aquele paciente que já tentou várias vezes emagrecer e não conseguiu. E aí ele acredita o quê? Que dessa vez também não vai conseguir.
Poxa, eu já tentei várias vezes e não vou conseguir, não adianta não. Eu vou ser gordo o resto da minha vida. Não adianta não, aquela pessoa que busca emprego e nunca consegue um emprego. Nem adianta eu colocar currículo, porque eu nunca consigo um emprego. Então essas pessoas, elas são frustradas, mas não significa dizer que você teve outras experiências ruins, que dessa vez também essa experiência vai ser ruim, porque você não é o mesmo. Você não é o mesmo de uma semana atrás, você não é o mesmo de um mês atrás. As coisas mudam, o mundo muda, você muda seu comportamento diante de determinada ação. Então não caia nessa cilada. Esse é um erro cognitivo grande. Outro erro cognitivo que a gente tem, né, que eu ouço muito assim: ai, Pri, eu fui na casa da minha mãe, eu não tive como negar um bolo, porque se eu dissesse um não para ela diante de um bolo, ela ia ficar muito chateada. Então o que o outro acha influencia muito no nosso comportamento. Então você tá com um objetivo, tá com um propósito, quer emagrecer, e com medo de deixar o outro triste, né? Com medo de frustrar o outro porque ele fez o bolo para você, você acaba se negligenciando, você acaba deixando de seguir o seu propósito, porque com medo de machucar o outro. E dizer não é muito difícil, né? O não é muito difícil, realmente. Mas quando nós temos um objetivo, nós precisamos dizer não. Porque dizendo não para o outro, você vai estar dizendo sim para você. Sim, eu quero reconquistar a minha saúde. Olha, eu não vou comer esse bolo hoje não, porque eu quero reconquistar a minha saúde. Eu não vou comer esse bolo hoje não, porque eu tenho um propósito maior. Então, quando você diz um sim para o outro, muitas vezes você está negando a você, negando o seu objetivo, né? Negando o seu propósito. Então diga um não para o outro. Diga um não para o outro, porque você vai sair de lá, comer o bolo que a mãe ofereceu. Aí você fala: poxa, eu nem queria comer o bolo. Eu comi o bolo para minha mãe não ficar triste. Depois você entra numa tristeza, num arrependimento, porque teve aquele prazer. Às vezes você nem teve prazer porque você não queria realmente comer o bolo. Você comeu o bolo só mesmo para satisfazer o outro, tá? Eu tô falando aqui, eu tô aqui. Então, eu queria, assim, que vocês... eu coloquei algumas perguntas de alguns sabotadores. Quem tá comigo no YouTube tá vendo essas perguntas, tá? De alguns sabotadores. Que é importante você pegar o papel e a caneta e escrever. Porque quando a gente escreve e a gente lê, a gente tem outro olhar do que apenas o pensamento. Então, esses pensamentos, eles são verdadeiros, né? Eu já falei, esses pensamentos, eles são nossos. Esses pensamentos são nossos ou do outro? Então, realmente, a gente precisa identificar o que está nos sabotando, certo? Existe outra resposta? Esse não poderia, esse sim que você deu para sua mãe, poderia ser um sim, um não? Poderia sim. Poderia sim. Para cada pensamento, a gente tem outras opções. Não significa dizer, eu preciso pensar dessa forma. Não. Você pode pensar de outra forma e você pode responder de outra forma, né? Então é como dizia Raul Seixas: eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela ideia formada sobre tudo. Então a gente não precisa ter uma ideia formada sobre tudo. Nós não somos imutáveis. O mundo está em constante movimento, está em constante evolução, e a gente precisa evoluir também. Então, o que eu pensava há um mês atrás do Covid, hoje eu já não penso. E graças a Deus, por quê? Porque a gente tem mais estudo, porque a gente tem mais conhecimento, né? Porque a nossa mente já está modificada, a gente está mais aberto para outras experiências. E se faz necessário na nossa vida, a gente precisa realmente ter uma cabeça aberta e estar disposta e disponível a ajudar. Então não existe isso, nem adianta que eu não vou conseguir. Não, você pode conseguir sim. Não é imutável esse pensamento na sua cabeça, tá? Então trabalhe isso, porque a partir do momento que você conhece o que te sabota, né? O que te paralisa, você consegue enfrentar de frente, você consegue transformar. Poxa, o que me sabota, ir na casa da minha mãe me sabota. Tô dando um exemplo, ir na casa de um parente me sabota, porque eu chego lá, tem bolo, tem café, tem refrigerante, tem cerveja, quando eu não vou... quando eu não bebo, coloca a gente pra beber. Então, se você sabe que te sabota aqui na casa de sua mãe, você vai ter muito sabotador, evita aí, tá?
Então, você conhecendo realmente o que te sabota o que mais? Poxa, me sabota aí no rodízio de pizza. Por quê? Porque vem aquele pensamento, eu já paguei, eu vou comer muito. Já que eu já paguei, então, é de graça. E numa festa é de graça, eu vou comer muito. Então, evita ir em rodízio de pizza. Eu já fui muito em rodízio de pizza, gente. Eu ia muito em rodízios, né? Eu adoro rodízios, mas eu comia tanto, eu comia desnecessário, eu comia sem vontade, eu comia coisas que eu não gostava só para experimentar. Porque realmente vem esse pensamento na nossa cabeça, né? Eu tô pagando, eu quero provar tudo, eu tô pagando, eu quero comer muito. E esse pensamento às vezes é até involuntário. É um pensamento que nem faz parte da nossa conduta, que nem faz parte da nossa forma de agir, mas vem e a gente acaba se sabotando. Então, se você sabe que ir para um rodízio te sabota, evita coisas que você sabe que vai cair na cilada, certo? Então, quais são esses efeitos do sabotador? Então, o sabotador faz o quê? Faz você aumentar de peso? O sabotador, ele te paralisa? O sabotador, ele faz mudar, né, o seu objetivo? Tudo isso você precisa identificar se você tem um objetivo. Como eu tô falando aqui de emagrecimento, eu tô falando do foco de emagrecimento. Mas é em tudo na nossa vida, tá? Passar no concurso público. Eu quero ser juiz, eu quero ser juiz. Se tem aquela pessoa que fica, pra que estudar pra juiz? Você pode ser outra coisa. Na minha época de vestibular, mesmo, eu tinha muitos amigos que queriam medicina. Mas aí eu falava assim, com essa pontuação você pode passar em outra coisa, né? Faz direito, faz fisioterapia, faz outra coisa, mas você quer a medicina. Mas você já tentou 1 ano, tentou 2 anos, tentou 3 anos, não passou em medicina, você acaba sendo convencido em fazer outra coisa. Então, isso também é um sabotador, tá certo? Eu coloquei essa pergunta porque é muito bacana a gente se colocar no lugar do outro, né? E para o seu amigo, você aconselharia o quê? O que você aconselharia se fosse seu amigo diante de uma situação, né? Então, poxa, porque a gente quando fala pro outro, muitas vezes a gente fala, mas a gente não é a forma que a gente age, né? Então a gente dá muito conselho, mas a forma que a gente faz na nossa prática, na nossa rotina, no nosso dia a dia, é totalmente diferente do conselho que a gente dá pro outro. Então, se coloque como você sendo seu próprio amigo. Poxa, eu não vou em rodízio, não. Sabe por quê? Acho melhor você não ir em rodízio. Sabe por quê? Porque em rodízio, você vai comer mais do que você deseja. Você vai comer coisas que não estão no seu cardápio. Você vai engordar desnecessário. Então, não vale a pena. Então, quando a gente tá de fora, né? Quando a gente tá de fora, a gente consegue enxergar melhor o que tá acontecendo aqui dentro. Então, quando a gente tá nesse processo aqui, ó, da autossabotagem, a gente não consegue nem enxergar que tá se sabotando. Mas o outro que tá de fora tem outro olhar, né? O cara que tá de fora de uma guerra, ele consegue visualizar melhor do que aquele cara que tá lá guerrilhando, que ele só quer saber de furar o outro, só quer saber de matar, só quer saber de se salvar. Mas quem tá aqui de fora fala, poxa, se você, soldado, tivesse ido para a esquerda, você se sairia melhor, mas você foi para a direita. Só que quando você tá lá no meio daquela situação, você não tem essa visão. Você não tem uma visão do campo de batalha, né? Você não tem uma visão além. Igual quando você tá numa navegação, você tá num barco e o barco quebra, tá aquela tempestade. Você só vê tempestade ao seu redor. Você não vê até quando tá aquela tempestade. Então, quando você pede ajuda no rádio, você pede socorro, socorro. Aí o cara fala lá que porque ele tá tendo uma visibilidade maior, né? O cara lá porque eu não sei dizer lá, né? Que tá, é igual o avião. Quando você tá no avião, você tá numa situação de risco, o piloto ele pede ajuda para a central. Quando você tá naquela situação de risco, você só vê o que tá ali à sua volta. Mas aí o cara da central fala, não, essa tempestade vai passar daqui a 2 minutos. Ou, né, veleje para o norte, veleje para o sul. Mas quando a gente está no meio daquele caos, realmente a gente não consegue enxergar. Então é muito bacana a gente se colocar do lado de fora da situação para a gente conduzir melhor o acontecimento, tá certo? Então, esses pensamentos são alinhados com o seu objetivo? Por exemplo,
Poxa, eu tenho um pensamento aqui, é sexta-feira, eu já vou abrir aqui uma garrafa de vinho, já vou pedir uma pizza. Esse seu pensamento, ele tá alinhado com o seu objetivo? Tá alinhado com o seu objetivo de emagrecimento, né? Então, poxa, eu vou para uma festa. Ir para uma festa tá alinhado com o seu objetivo, exemplo, de passar num vestibular? O tempo que você estaria desperdiçando, né? Fazendo outras coisas em computadores, em celulares, em coisas que não vão agregar para você passar nesse concurso. Tá de acordo com o seu objetivo? Eu quero comprar um carro. E você está trabalhando para comprar esse carro? Esse seu pensamento está alinhado com o seu objetivo? Porque se o seu pensamento não estiver alinhado com o seu objetivo, você não vai para lugar nenhum, tá? Então, o pensamento pode ser involuntário, mas o objetivo você escolhe. Eu tenho o objetivo de vida, tá? De trabalhar, de me aposentar com 50 anos. Você está fazendo o que para se aposentar com 50 anos, tá? Você está trilhando para isso? Você está correndo atrás disso, tá certo? Então, anota aí também essa questão aí. Otimismo versus pessimismo, certo? É você transformar aquelas pessoas otimistas, né? As polianas da vida. Quem já leu Poliana Menina, Poliana Moça, né? Que são aquelas pessoas positivas, que mesmo no caos, sabem que vai passar. Aqui na Covid, nessa pandemia, a gente ouve muito pessimista e ouve muito otimista, né? A gente ouve pessoas, ai gente, todo mundo tá morrendo, daqui a pouco vai ser um caos. Tem aquela pessoa positiva, aquela pessoa otimista, não, daqui a pouco vai passar, a gente já começou a vacinação. Então tem aquelas pessoas que só olham mais o lado positivo e tem aquelas pessoas que só olham o lado negativo, tá? E que pensam negativo. E como eu já falei, a gente atrai o que a gente pensa. Sempre na família todo mundo tem uma pessoa que só fala em tragédia, né? Então essa pessoa que só fala em grupo de WhatsApp, eu vou até falar, eu tenho uma prima aqui no meu grupo de WhatsApp da família, ela só bota morte. Não sei quem morreu, e eu não conheço ninguém, mas ela só fala, não sei quem tá doente. Tem essas pessoas que que gostam de falar do caos. E já tem aquelas pessoas otimistas, né? Que colocam a gente pra cima. É tão bacana tá rodeado de pessoas otimistas, né? Tá rodeado de pessoas que, mesmo no caos, elas veem uma luz no fundo do túnel. Porque as pessoas pessimistas, quando vê a luz no fundo do túnel, acho que elas veem que é uma locomotiva para passar por cima delas. Não vê que, na verdade, é uma luz ali que vai te ajudar, que vai te colocar para cima. Então, são pessoas que olham sempre o lado negativo das coisas. É aquela pessoa, por exemplo, eu tenho medo de barata, eu odeio barata. Para você ver como é a lei da atração. Eu odeio barata. Aí você foca o quê? Na barata, e a barata vem e pula em você. Quem nunca já passou por isso, né? Então, ai meu Deus, eu morro de medo de barata. A barata tá voando, tem 1000 pessoas e a barata cai em cima de você, porque você atraiu para você isso, tá? Você pensou na barata, atraiu. É igual assim, eu quero comer um bolo. Aí você fala, não, eu não quero comer um bolo. Eu não quero comer uma torta de chocolate. Mas o nosso cérebro, ele não entende o não. E aí você só visualiza o quê? A torta de chocolate, tá? E aí quando você visualiza a torta de chocolate, você desperta o desejo de comer o chocolate. Porque o nosso cérebro, ele não entende o não. Ele não entende o negativo, tá? E o não, o perder peso, né? O eliminar, são palavras o quê? O eliminar, o perder, é um verbo que dá o quê? Perda, né? Que dá retirar algo em você. Então, quando a gente fala em perder, a gente vai associar o quê? A retirar algo em você. E a gente não quer perder nada, né? A gente quer ganhar. Então, não é perder peso. Associa sempre o quê? A ganhar saúde, a ganhar autoestima, visualizar algo maior do que ganhar peso, né? Algo mais grandioso do que ganhar peso. É reconquistar a saúde, é reconquistar a autoestima, é se valorizar. Então esquece esse perder peso, porque eu perder é uma palavra negativa e nosso cérebro, não entende palavras negativas, não assimila essas palavras negativas, porque aí já cai no pessimismo, tá certo? Pense por outro ângulo. Isso é muito importante quando a gente está num objetivo maior. Por quê? Porque quando você
tem uma visão apenas de um ângulo, você só tem uma solução para aquele caos, para aquela dificuldade. Então, abra seus horizontes, né? Pense de outras formas, se reinvente. É igual quando a gente fala em fazer dieta, a gente só pensa pelo ângulo de restrição, de comida sem graça, de comida sem gosto, mas a gente tem que pensar por outro ângulo também. Então, fazer uma dieta vai me trazer o quê? Vai me trazer saúde, eu posso reinventar, ressignificar aquele alimento. Então, a gente sempre tem um horizonte para ser enxergado, um 360 graus, por que você enxergar apenas por um ângulo menor, tá certo? Então, e outra coisa importante é você anotar os seus ganhos. Anotar os ganhos, escrever os ganhos. Poxa, hoje eu conquistei 200 gramas a menos. Poxa, hoje eu consegui fazer tudo certo. Hoje eu consegui dormir 8 horas de sono. Hoje eu consegui não me estressar, tá? Isso é um ganho muito importante no processo de emagrecimento. Por quê? Quando eu falo que emagrecer é muito mais do que perder peso. Emagrecer envolve muitas outras questões, inclusive o gerenciamento do sono e o gerenciamento de estresse. E as pessoas pessimistas, elas são mais estressadas. E se elas são mais estressadas, elas liberam mais hormônios, elas liberam um gatilho para nosso corpo produzir mais hormônios, como cortisol, como adrenalina, como noradrenalina. Então o nosso corpo ele fica sempre em estado de alerta. Então, nosso corpo ele fica sempre preparado como se fosse preparado para uma guerra. As pessoas pessimistas são assim, as pessoas estressadas são assim, elas sempre ficam preparadas para uma guerra, né? Então, você está no trânsito, quem já vivenciou isso, eu nunca me esqueço, eu estacionei numa vaga de uma mulher, e era a vaga dela, ela chegou e tinha colocado o carro lá, nessa vaga. Essa mulher, ela saiu do carro possessa, que dava para sentir a respiração dela ofegante, dava para sentir a ira dela, de tão estressada que ela tava. E aí eu falei, não, minha senhora, desculpa, mas ela... Gente, nessa hora eu pensei comigo assim, meu Deus, coitada. Aí já tá sobrecarregando tanto o coração dela, tá tendo um ataque cardíaco danada, né? A respiração dela tá ofegante, já tá liberando aí adrenalina, noradrenalina, o cortisol, meu Deus, tá nas alturas. Eu fiquei com tanta pena daquela mulher por aquele grau de estresse, porque futuramente, né, as pessoas mais estressadas e pessoas mais pessimistas, elas têm maior chance de desenvolver cardiopatias. Isso são estudos, tá, gente? Elas são mais propensas a desenvolver cardiopatia, cânceres. Quantos cânceres estão relacionados, né, ao nosso estresse, a momentos da vida de sofrimento? Muitos, não são poucos não, tá? E tem uma ciência que estuda isso. Então é muito importante a gente tentar controlar esse nosso estresse. Por quê? Porque o estresse, ele está relacionado com vários órgãos, inclusive com o nosso intestino. E se a gente não tiver um intestino bom, o estresse vai gerar o quê? A liberação de cortisol. Essa liberação de cortisol provoca o quê? Uma desbiose intestinal. Tá? Então muda a nossa microbiota, muda o nosso intestino. Se a gente não tem um intestino bom, a gente não vai emagrecer, porque a gente não consegue absorver esses nutrientes que nós precisamos absorver, e também nós não conseguimos eliminar, né, o que é tóxico, os resíduos que não cabem estar ali no nosso intestino naquele momento, tá ali no nosso corpo, e a gente fica acumulando aquele bolo fecal, fica acumulando toxina e acaba entrando em desbiose. E se a gente acaba entrando em desbiose, a gente também compromete outro hormônio da gente que é importantíssimo, que é a serotonina. Porque 80 a 90% da serotonina do nosso corpo é produzida pelo intestino. E a serotonina é o hormônio do bem-estar, né? O hormônio da satisfação. Então imagine, por isso que tem aquele ditado, gente, esse ditado é muito antigo, né? Menino, você tá enfesado. E realmente, enfesado é cheio de fezes. Tá? Enfesado é cheio de fezes. Por quê? Porque se você não tá com o intestino bom, se você não tá com o seu microbioma, né, em equilíbrio, se você não tá com a quantidade de bactérias boas em equilíbrio com a quantidade de bactérias ruins, isso vai comprometer
né, o seu peristaltismo, vai comprometer a eliminação de toxina. E quando você acumula bolo fecal, acumula toxina, realmente você fica enfesado, você fica com aquele abdômen distendido, você fica de mau humor. Por quê? Porque comprometeu a produção da sua serotonina, tá certo? Então, gente, é melhor ser alegre que ser triste. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas a gente realmente tem que trabalhar isso na nossa cabeça, né? A gente tem que trabalhar os nossos pensamentos, a gente tem que, se for necessário, procurar uma ajuda profissional, certo? Porque a gente não precisa, né, ser triste o resto da nossa vida, a gente não precisa ser pessimista o resto da nossa vida, a gente não precisa ser imutável, tá certo? Então, o que a gente é hoje, a gente pode ser transformado amanhã. E o bacana da vida é isso, a sabedoria. Então, arme-se contra as tentações, né? Então, se você já sabe que sair no trânsito tal horário vai te deixar estressado, não saia naquele horário. Se você sabe que ir para um aniversário vai fazer você sair do seu foco, que é da sua dieta, não vá para esse aniversário. Se você sabe que ir para um rodízio vai comprometer o seu programa e o seu objetivo e o seu planejamento alimentar, não vá no rodízio, tá certo? Então você tem que se armar contra essas tentações. Você tem que ter sabedoria para isso, tá certo? Então, gente, quem não conseguiu assistir essa live, tá aqui, vai subir essa live, já tá passando ao vivo no nosso canal do YouTube. E lá tá uma playlist muito bacana. Se inscreve no nosso canal, tá passando também no Facebook. E eu tô muito feliz de ter concluído essa semana de lives com vocês, em plena sexta-feira, que sextou. E eu aqui passando um pouquinho, né, do meu conhecimento, passando um pouquinho da minha experiência com emagrecimento, para tentar contar a história da dermatologista. Conte a história da dermatologista que rasgou as receitas. Que história, amiga, da dermatologista que rasgou as receitas? A tua, né? Ixi, agora eu não tô lembrada dessa, não. Me lembre aí. Enfim, então a gente tem que se armar e a gente tem que buscar sempre o melhor pra gente. Porque quando a gente tá nesse projeto que não é um projeto de emagrecimento, é um projeto de autocuidado, é um projeto de resgatar a saúde. Quando nós temos um objetivo maior, tá? Um objetivo grande, a gente tem que galgar degrau por degrau para chegar lá, certo? Então não é de um dia para o outro que você vai perder 20 quilos, não é de um dia para o outro que você vai resgatar a autoestima. Ah, hoje eu tô... Não, é um processo. Tudo é um processo, é um trabalho de corpo, é um trabalho de mente, é um trabalho de espírito, é um processo de autoconhecimento, é um processo mesmo de resgate. Então, se a gente quer emagrecer, se a gente tem esse objetivo maior, a gente tem que buscar controlar e entender os nossos pensamentos. E identificar se esse pensamento é nosso, se esse pensamento é do outro, certo? Porque muitas vezes o pensamento vem na nossa cabeça involuntariamente, mas a gente tem que pegar esse pensamento e a partir do momento que você identifica se o que você está pensando faz sentido ou não para você, você colocar ele em ação, tá? Ou você ressignificar, tá? Coloca o pensamento negativo para fora e deixa vir só coisa boa, porque todo mundo é capaz. Então, se alguém te disse que você não seria capaz de emagrecer, porque você nunca conseguiu emagrecer, sua experiência é outra hoje, né? O seu objetivo é outro, a sua inteligência emocional é outra, tá certo? Um beijo, um bom final de sexta-feira, um bom final de semana, sem sabotar qualquer coisa que você tenha um objetivo, sem sabotar o seu pensamento, sem sabotar a sua meta. Continuo firme nos meus objetivos. Que orgulho, seu Antônio. Seu Antônio já saiu dos 3 dígitos, já deve ter eliminado os 25 quilos. Exatamente. E qual é o seu objetivo, seu Antônio? Foi emagrecer 25 quilos? Não. O seu objetivo foi o quê? Resgate de saúde, né? Tirou insulina, tirou medicamentos para pressão. Então, a gente tem que visualizar algo maior do que perder peso. Porque o perder peso é consequência. Quando a gente muda o estilo de vida, quando a gente muda a nossa alimentação para alimentação saudável, quando a gente sai do sedentarismo, com certeza a gente vai ter ganhos, tá? Então, a eliminação do peso é consequência, que a gente sabe que com certeza se a gente mudar, a gente vai conseguir. Agora, se a gente ficar só apenas no desejo e não colocar em ação, aí fica mais difícil, tá bom?
Um beijo, amei todos vocês aqui. Tchau, tchau. Até segunda.